e falando sobre situações com o nosso comentarista Bruno Loves. Que alegria ter você também, Bruno. A alegria é minha, prazerzaço estar aqui na sua estreia. Bacana. Cenário maravilhoso com os meus colegas. Sempre muito bom estar com vocês. Muito legal. Você vai ajudar a gente a discutir temas pertinentes aqui da nossa vida cotidiana, né? Olha só, um assunto muito bom que eu vou trazer aqui. A gente vai falar sobre um assunto que é sério, mas que também é delicado, mas que não deixa de ser também um pouco engraçado. A gente vai falar das sogras. Nesse mundo politicamente correto, acho que talvez a sogra seja a única entidade que ainda não entrou nessa categoria de não poder falar mal, porque é quase um esporte nacional. Falo, não que seja verdadeira, né, Jesse? Tá mandando mensagem para a sogra ou tá recebendo WhatsApp? Tô falando com a minha sogra aqui. Se eu criticar, não é só não na é pessoal. Porque é uma instituição, né? A sogra que a gente está falando é a sogra da família Beckham. Agora temos outros depoimentos, outros personagens, porque o casamento, né, do filho do Brooklyn Beckham envolveu muitas questões ligadas a um ciúme, a uma questão ligada também ao império da família. Tanto na moda como no futebol. Tanto na moda como no futebol. Agora o DJ está falando também, o mordomo está falando também. Mas eu anotei uma questão aqui, um número muito interessante, que é o seguinte: a noiva, Nicola Peltz, ela é filha de um bilionário americano, gente, que tem uma fortuna, ele é dono de um fundo de investimentos que tem quase 2 bilhões de dólares, ou seja, ela tem muito mais dinheiro que a família. Então, se eles estão brigando por causa do dinheiro dos Beckham, a Nicola não está preocupada com isso. Não está. Eu acho que é muito mais uma fogueira de vaidades ali, né? Talvez um poder ou não conseguir abrir mão de ser a mãe que vai gerir, que vai ordenar, que agora o meu filho está saindo de casa, como é que fica essa situação. Eu vejo muito mais essa coisa da síndrome do ninho vazio, essa disputa de poder que fica entre a mãe e a nora, né? O filho muitas das vezes não sabe tomar o partido decente, direcionar a própria vida. Ele tomou partido. Eu acho que quem assistiu o documentário dos Beckham tá já ansioso, aguardando a segunda temporada, porque eu acho que não é uma questão, e é lógico a minha opinião aqui, mas não é uma questão de vaidade ou de ninho vazio em relação à relação. Acho que é uma questão de controle de poder sobre quem manda nessa história aqui. Eu acho que a Vitória, ela era a grande manager, né, do grupo familiar, entre exposição de marca, investimentos que são feitos, e de repente ela se vê pega numa situação de estou perdendo um ativo e não um filho. Eu acho que o que ela está vendo ali é uma cifra andando, seja em dólar, seja em euro, seja o que for, porque eu acho que ela está preocupada com o bolso. Mas ela está perdendo o controle daquele ativo. Mas por gentileza. Não, por favor, pelo amor de Deus. Eu acompanho essa história, eu acho que existe uma questão que é o renome, que é a fama. Dinheiro nem sempre traz fama. Eu acho que aqui existe uma questão para além do dinheiro, que é o risco imagético que Victoria e David Beckham sempre tiveram, e até de cuidado em relação aos filhos. Então eu também entendo que existe um outro fator que está por trás disso. Quando a gente fala de comportamento, na verdade, a gente vai falar de autoconhecimento, a gente precisa saber de fato o que acontece, e para saber de fato o que acontece, a gente tem que estar lá inserido. Uma das coisas que como o colega falou, não deixa de ser uma vaidade, porque quando você luta pelo poder ali, para ostentar, ou porque o filho traz um pouco mais do financeiro, ou não, ou o que seja, a gente está falando de vaidade barra poder. Nós vamos voltar para a rádio aqui, só um minuto, já estamos com a rádio, desculpa interromper, mas é porque os amigos que estão ouvindo vão entrar na conversa. Agora a gente está falando, né, do casamento, né, dos Beckham, do Brooklyn Beckham, e o que aconteceu é algo meio 6-7, talvez, né? Não dá nem para entender direito nem o que é o 6-7, nem o que aconteceu no casamento. Porque a gente está enxugando o gelo para entender qual é o problema. Eu posso dar um contexto rápido para a nossa audiência que talvez não esteja acompanhando isso? Bem rapidamente, o que aconteceu foi que teve esse desvincular. O Brooklyn, que é o filho mais velho dele, se afastou bastante após o casamento com a Nicola.
eles tiveram vários problemas. Um foi o vestido de noiva. Victoria Beckham, além de uma cantora excepcional, também é uma designer. Ela ia fazer o vestido de noiva, só que Brooklyn, a noiva, na verdade, foi fotografada com um vestido concorrente. E aí, Victoria se recusou. Então, eu acho que quando você faz um ensaio fotográfico para uma grande imagem, você sabe que alguém vai tirar uma foto sua. Então, com certeza, eu diria que foi de propósito. Isso foi criando cada vez mais rusgas e aí o filho, né, avisou, falou que não, na primeira valsa, a mãe quis ter ali, em vez da nova esposa, esse momento. Então, são várias acusações. Ele foi pra internet falar mal dos pais que o sustentaram, que deram a ele sonhos, que cuidaram dele. Sabe qual que foi a resposta dos pais? Recentemente, num ensaio fotográfico que traz uma foto dele mais novo com o pai, eles comentaram. Boas lembranças e nada mais. Olha só, o Matheus falou algo, brincando, a nova temporada, né, da família Beckham. Vocês não acham que pode estar por trás disso aí? Show. Não, então, um outro lançamento, um novo Spice Girls, volume 37. Marketing. De qualquer forma, isso traz um pouco de curiosidade para as pessoas que nem sabiam que existia esse tipo de programa, e eles vão atrás também. O que me choca um pouco é porque esse casamento foi em 2022. Exato. Ou seja, olha quanta novela a gente está colhendo por isso. Então, assim, o que eu posso falar, de acordo com o que eu entendo da minha expertise em comportamento humano, na verdade, é sobre relacionamentos, principalmente quando um filho sai da família e a família deixa de ser família e se torna parentes. Quando eu falo isso, as pessoas ficam muito chocadas. Como assim, meu pai e minha mãe viram parentes? Porque você tem uma referência de parente, sendo aquele tio que você não vê nunca, aquele primo que uma vez foi primo quando você era pequeno, adolescente, depois vocês nunca mais tiveram contato. Não é isso. De acordo com a Bíblia, você vai honrar pai e mãe para sempre. Você vai sempre amar os seus pais e você vai cuidar dentro do possível. Mas a partir do momento que você saiu de uma tribo para montar a sua própria tribo, você é o cacique da sua tribo. Então você não pode permitir que outros caciques queiram entrar para poder mandar ou opinar na sua vida. Senão você vai trazer um sério problema. Seja o gênero masculino, seja o gênero feminino, você vai trazer um sério problema porque vai causar vários tipos de atritos, e pequenos atritos ao longo do tempo traz grandes erupções. Erosões, vai separando as pessoas. Então, assim, muita calma, a gente precisa saber, cada um tem que estar no seu próprio lugar, no seu próprio papel. Então, se o menino, o Brooklyn, saiu de casa, o pai e a mãe tem que se colocar no próprio lugar e ficar ali. Não dá mais para opinar na vida de um adulto que criou a sua própria família. O máximo é acolher caso aconteça alguma coisa futura. Não dá para viver a vida dos filhos, muito embora a gente tenha vontade, né? Eu tenho muita vontade de viver a vida do Pedro, do Rafa, da Nicole, viver a vida para eles, sofrer por eles, viver os desencantos da vida, mas não é possível. Talvez a Vitória queria fazer isso. Não sou inteligente em termos de comportamento como meu colega aqui maravilhoso, Bruno, mas eu até acho que ser opinativo na vida do filho é um papel do pai. Eu acho que respeitar, escolher os caminhos é uma autodeterminação do filho. Mas quando meu pai me liga e me fala alguma coisa que eu não gosto, ou a minha mãe me liga e me fala, oh, isso aqui eu não acho que tá bom. Por mais que talvez eu vá até optar por seguir num caminho diferenciado, eu acho que quando isso acontece tem que se respeitar. Eu considero muito a opinião deles. Eu quero que eles opinem tudo na minha vida. Porque eu acho que tem que honrar, até mesmo em direcionar para onde você vai, se as suas escolhas estão corretas. E eu acho que isso te ajuda tanto. Tem tanta enrascada que eu ia entrar e minha mãe falou isso aí não. E depois eu vi, puxa, ela estava certa. Que bom que eu escutei. Mas, Jess, o opinar é saudável e mantém o relacionamento no lugar certo. Ou seja, você vai sempre buscar a profundidade e a sabedoria do seu pai e da sua mãe, e isso é uma forma de honrar. Quando está todo mundo no seu devido lugar, esse sistema funciona maravilhosamente bem, ou seja, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Você continua permanecendo naquele ambiente. Eu também, quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro ao meu pai, recorro à minha mãe. Por quê? Porque eles já passaram por muitas coisas e eles sempre vêm com um olhar de alguma coisa que talvez eu não tenha me atentado. E que Mas quando o abusivo entra, ou seja, entra na sua casa para arrumar a sua casa, começa a ordenar, invadir sem que você permita, que aí sim existe um grande problema que pode ser o que esteja acontecendo com a Vitória. E supostamente o que a gente espera é que os pais vão ser aqueles que vão
querer o nosso bem acima de tudo, né? Então, por isso, acho que o que a Jess trouxe é tão oportuno. Buscar os pais, e de forma equilibrada, né, como bem trouxe aqui o Bruno, na verdade, você falar, são duas pessoas que eu tenho certeza que fariam de tudo por mim. Então, jamais me dariam um conselho numa direção contrária, né, Fernando? Exatamente. Eu tenho um outro assunto.